Gênesis 17, sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão. Por que o Senhor apareceu a Abrão? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Às vezes nós esquecemos que Ele é Deus e não o buscamos. Quando passamos por uma tribulação, por uma luta, por um momento difícil, estamos tão tomados, vamos dizer, pela dificuldade, pela impossibilidade, pela situação, que esquecemos que Ele é Deus. E então entramos em desespero, ou entramos em depressão, ou, entenda bem, entramos em desânimo completo, esquecendo que Ele é Deus. Deus diz para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus falou para o Abrão é para mim, é para você. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Eu gosto de citar essa cronologia bíblica aqui, porque no versículo anterior, que é o último versículo do capítulo 16, diz, era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, Deus deu a Ismael, nós sabemos que aquilo ali foi um plano que não era inteiramente de Deus, foi Sara, mas eu fico olhando essa cronologia, como eu falei, que me impressiona, porque no capítulo 15, o Abrão estava, vamos dizer assim, se afirmando com Deus, Deus, eu estou indo embora, estou ficando velho, eu não tenho descendência, o único descendente que eu tenho, quem vai tomar conta de tudo que eu tenho, é o meu servo, Damasceno Eliezer, nasci na minha casa, e o Damasceno Eliezer que vai ficar na minha casa, não é o nascido na minha casa. E Deus disse para ele, levou ele para fora da tenda, mostrou as estrelas do céu e disse, conte as estrelas do céu, não posso, assim será a tua descendência. Logo depois a Sara traz para ele, entenda aí o plano, o que passou pela cabeça dele, o que ele pode ter imaginado? Resposta de Deus. Deus já está agindo, porque é assim que Deus vai agir. E ele achava que aquilo era de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem coisa que nós achamos que é de Deus e não achamos, e não é. E podemos ficar decepcionados. Como ele também, aqui se você vê então, ele teve o filho com Agar, mas teve contento em casa. Tanto que a Sara diz no capítulo 16, no versículo 1, termos filhos com ela, filhos, à vontade, porque ela era uma mulher nova, Agar, então que tivesse filhos, mas não tiveram filhos, teve um filho, e esse filho trouxe discórdia no lar, trouxe contento entre marido e mulher, e teve um desânimo na vida dele, porque não vê Abraão falando com Deus, buscando a Deus, ou uma interação entre ele e Deus. É claro que Deus não fica em silêncio, Deus não para de falar, mas com Abraão ficou 13 anos. 13 anos, ele era da idade de 86 anos, quando o Ismael nasceu. E foi com 99 que tem essa narrativa bíblica. O que aconteceu durante esse período? Não sabemos. É o que está acontecendo com muita gente. Ele está provando um silêncio, não de Deus, não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Alguns porque deixam de lado. É incrível, a pessoa não está fazendo nada errado, a pessoa não está se prostituindo ou se drogando, se embriagando, mas não está em comunhão com Deus, não está buscando a Deus. Esse Deus Todo-Poderoso não está se revelando para ela. Ela não está vendo esse Deus Todo-Poderoso. Repito, não são poucas as pessoas que há algum tempo não têm uma experiência com Deus. Há algum tempo, se eu perguntar qual foi a sua experiência com Deus nesse ano de 2021. Por favor, a pessoa não fez nada errado, não se prostituiu, não se drogou, não manchou a sua história, mas e com Deus? Qual é a sua experiência com Deus? A minha experiência. Aí outros vão fazer, mas em 2020, porque durante toda a pandemia, ele continuou sendo Deus. Continuou sendo Deus. Ele não mudou de maneira alguma. Agora, ele está dizendo para o Abrão, aí é o que eu quero chegar. Ele diz, anda em minha presença. Se Deus está mandando andar, porque ele não estava andando. E ser, então não era. E ser, Jesus falou isso para aquela mulher que tinha a hemorragia. Quando ela toca em Jesus, que ela sente a cura, mas ela não fala, Jesus provoca o milagre, o testemunho. E quando ela confessa, mulher, grande é a tua fé. Ser curada desse seu mal. Então a mesma coisa aqui, ser perfeito, mas o homem pode ser, é que na presença de Deus tem a perfeição. A perfeição está na presença de Deus, e nós precisamos de prestar atenção nisso. Talvez não estamos no perfeito plano de Deus,
Estamos na vontade permissiva e não na vontade plena. Um pregador fala muito sobre isso. O que é a vontade permissiva e a vontade plena? A vontade permissiva é o que não é errado, mas que não é o plano de Deus. Se nós olharmos bem o caso de Abrão, quando falamos dele ter um filho com uma mulher que não era a esposa dele, soa um escândalo para nós, né? Pelo menos no meio cristão, no meio evangélico, entenda, soa como um escândalo, uma coisa errada. Mas se nós olharmos o contexto aqui, nós vamos ver que isso era uma coisa que acontecia lá, normal. Por uma geração, depois do Abraão vem o Isaac, né? O Jacó, ele tem filho com 4 mulheres. E a Bíblia não diz que ele era um pecador porque fazia isso. Ele teve filho com a primeira, a Lia. Foram 7 filhos total, 6 filhas e 6 filhos e uma filha. Pelo menos só fala de uma filha. Mas teve 6 filhos ali. Ele teve o Rubem, foi o primogênito. Depois vem o Levi. Aí vem o Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Isso mesmo, 6. E 2 com a serva que ela tinha, chamada Zilpa, que foi Aser e Gade. Fora a menina também. Ainda teve com a sua amada Raquel 2 filhos, os derradeiros, que foi José e Benjamim. Mas também temos que lembrar claramente algo muito profundo que ele teve também com as servas dela, com a Bila, teve 2 ainda, Dan e Naftali. Todos eles se tornaram o quê? Da tribo de Israel. Claro que José sai entre os 2 filhos dele, porque também sai o Levi. O Levi não é contado nas tribos, por causa disso que ele já tinha espaço. Mas não é mensagem para hoje. Aqui é isso. Então, nós temos que saber qual é o plano que estamos vivendo. Estamos vivendo o plano de Deus? Talvez não. Por quê? Porque deixamos o plano de Deus para viver o nosso plano, ou um plano que não é, repito, uma coisa escandalosa, mas não é o plano de Deus. E ele não estava no plano de Deus. Aí vem: e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei em grandíssima. Porei. O concerto que ele tinha. Qual o concerto? Lá do capítulo 15. Quando ele leva Abrão para fora da sua tenda, mostra as estrelas do céu e diz para ele: conte as estrelas do céu. Ele disse: eu não posso. Deus está dizendo: daqui eu porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto. Eu gosto de falar que ele voltou ao primeiro amor. E nós temos que voltar ao primeiro amor. Qual o primeiro amor? No capítulo 12. É o primeiro amor que diz aqui para nós, né? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela. É quando ele ouvia a voz de Deus. Por isso, quando eu falei que algumas vezes silêncio, não é que Deus ficou em silêncio, mas ele ouvia a Deus. Nós também deixamos de ouvir a Deus. Estamos na igreja, mas não ouvimos mais a Deus, porque andamos ansiosos, inquietos, querendo não o filho, mas querendo alguma coisa, entende? E começamos a fazer o que os homens fazem, que não é errado, lógico, aí a vontade permissiva, que estamos fazendo o que os homens fazem. Deixa eu aqui dar uma ressalva para ninguém pegar carona. Hoje não pode de maneira alguma ter filho com a serva não, tá? Com outra mulher não pode de maneira alguma. E não pode, hoje tem aí fora a chamada mãe de aluguel, né? Você vê muito isso, ouviu falar e tudo, mas não é para o filho de Deus é diferente. Vai adotar, então adota, né? Tudo bem, que o Senhor disse, adota às vezes, ele falou isso há muitos anos para um homem, que às vezes não é adotar a criança, adotar a família. Quer dizer, bancar aquela família ali como se fosse bancando a sua, ou você em condição para bancar uma família, o filho, e bancar aquela família, como também adotar um filho não é errado também, não é bonito, lindo, maravilhoso. Mas voltando aqui, então é o plano de Deus que nós temos que estar nele. Aí ele diz, voltando lá no capítulo 17, ele fez o que ele fez no início. O que ele fez no início? Então caiu sobre o seu olho e falou Deus com ele. Deixa Deus falar com você. Não fique na ansiedade, não fique na inquietação, na agitação que estamos andando. A agitação que Pedro tomou conta dele, que tomou uma bronca tão grande que disse: para trás de mim, Satanás. Porque o Pedro também ouvia a voz de Deus, quando ele revelou para todos, vamos ver isso aqui, Gênesis capítulo 16, versículo, Mateus capítulo 16, versículo 13. Saímos do primeiro do antigo para o primeiro do novo. 16, 13.
Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. É como eu falo no início da minha caminhada com Cristo, no chamado meio pentecostal, né? O neopentecostal, como eles querem colocar. Era muito comum assim: Deus falou, Deus revelou, Deus falou, e era gente que um dia até Deus falou realmente, depois ele começou a falar por ele mesmo. Quando não, até o diabo, entenda bem, enganando. Deus revelou, Deus falou, e Deus não tinha falado nada. Ele começou a se achar tão privilegiado, tão importante, que ele começou a falar por ele mesmo. E até mesmo pelo inimigo, como foi o caso do Pedro aqui. Quando ele falou isso, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, foi meu Pai, foi revelação de Deus mesmo. E quantas vezes nós temos uma revelação de Deus, mas achamos que agora é só fechar os olhos, abrir a boca, que Deus vai falar. Não. Cuidado para não cair nisso. Pois eu também te digo que tu és Pedro, homem, e sobre esta pedra rocha, que é a revelação, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aí, quando você está edificado na rocha, porque tem uma confusão aqui religiosa, para a interpretação que muitos acham, a igreja está edificada em Pedro. Pedro não tem estrutura para isso. Pedro é homem, tu és Pedro, homem. Sobre esta pedra rocha, que é a revelação de Deus, que é Jesus, então edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Qual é a porta? Qualquer ação do diabo não pode prevalecer quando estamos edificados na rocha. Quando estamos firmados na rocha, meu irmãozinho, tentação vem. Eu lembro de um pregador que o jovem chegou e disse: pastor, ore para que eu nunca mais tenha problema com o diabo. Ô jovem, fecha o olho que eu vou orar para você morrer agora. Não quero morrer, eu não quero ter problema com o diabo. Meu amigo, quando você estiver aqui, você vai ter. Mas não temas, porque Deus está contigo. Não virá tentação, senão humana. Ele vai dar o escape é fuga. Você vai fugir daquela tentação ali com a palavra de Deus, pela palavra, que é o caminho que Deus lhe dá. Mas vamos ficar na mensagem de hoje. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Até a tradição diz, então, costuma até as festas religiosas mostrar o Pedro com uma chave, que o Pedro tem até piadinhas, né? Brincadeira que a pessoa faz, sempre quem está o porteiro, que Pedro é o porteiro do céu, né? Que Pedro está com a chave lá, ele que é o porteiro. Desculpa a expressão baboseira, irmão, não tem nada disso, entenda. A chave aqui quer dizer as revelações. Você é uma pessoa de casa, eu tenho a chave da minha casa, chegar lá eu não preciso bater na porta, né? Eu tenho a chave, a não ser quando eu esqueço. Não sei se você já esqueceu. Ou perde a chave, né? Aliás, quem nunca perdeu uma chave, né? Como diz outro, que atire a primeira pedra, como o senhor disse. Então, voltando, Pedro então se entusiasmou com aquilo, recebeu aquilo, então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Rapaz, pensa no Pedro repreendendo Jesus. Senhor, repreender dando uma bronca em Jesus. Senhor, dizendo: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Somos nós que já não ouvimos ali, começamos a falar por nós mesmos e começamos até a afrontar Deus. Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ou por que o Senhor não faz alguma coisa? Ou o Senhor tem compaixão? Aí não é dele, é de nós. O que vão dizer do teu grande nome? Estou falando. E mais, aí vem a parte que diz: e tem como dizer, ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. É duro, hein? Aquele homem que pouco tempo antes tinha recebido no louvor: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Cuidado,
Então, como falava lá atrás, nós deixamos o plano de Deus, começamos a andar no plano dos homens, os nossos planos, que não são pecaminosos, são planos, mas podemos também cair nesse plano pecaminoso, de impedir o agir de Deus, deixar o diabo agir, deixar o diabo tomar conta. Não, de maneira alguma, Senhor, ele diz, para trás de mim, Satanás. Aí ele fala aqui, tudo que eu expliquei para você agora, o que Jesus falou? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Somos nós que só entendemos as coisas e deixamos o plano de Deus. Não, vamos voltar, vamos ter comunhão com Ele, ser dirigidos pelo Espírito Santo, não ficarmos ansiosos por nada, até mesmo quando tem o silêncio, que não é o silêncio, quando não estamos ouvindo, deixa Deus dirigir. Eu costumo dizer assim, deixa as coisas acontecerem. Quando você está na direção, está andando com Deus, você não perde a paz, não perca a paz. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo Deus de milagres, Ele continua fazendo o impossível se tornar possível. Falava para o pessoal, claro, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não vamos esquecer pessoas que fizeram parte da nossa vida, né? Pessoas que entraram na nossa vida, pessoas que sempre farão parte, que são familiares, né? Sangue e tudo, não vamos esquecer, de maneira alguma podemos esquecer isso, mas esquecer, entenda bem, as coisas que para trás ficam, os momentos em que você sofreu e tudo, e olhar para frente agora. Jesus, se alguma hora eu desprezar a tua palavra, o Senhor me perdoa, me ajuda, né? Ajuda-me a andar contigo, e vai funcionar.